Olá, boa noite e seja muito bem-vindo a este jornal. Principal destaque para o Brexit, num dia de discursos acesos no Reino Unido. Boris Johnson perde um deputado para os liberais e a maioria efetiva no Parlamento, mas o primeiro-ministro britânico diz que não se rende em relação ao Brexit. Pedro Sánchez avança proposta para convencer Unidas Podemos. É a última tentativa para formar governo e evitar novas eleições em Espanha. 100 anos de Bauhaus, o movimento vanguardista alemão, celebra o aniversário de várias formas. Uma delas envolve yoga. A não perder no fim deste jornal. Dia de longa batalha no Parlamento Britânico, a primeira de Boris Johnson, que logo ao início da tarde ficou a perder na contagem das espingardas. Numa tarde decisiva para o futuro do Reino Unido, o primeiro-ministro britânico perdeu a maioria no Parlamento. O deputado Philip Lee, que fez parte do governo de Theresa May, saiu do Partido Conservador e juntou-se aos liberais-democratas. Aconteceu enquanto Boris Johnson explicava porque é que os deputados devem aprovar a possibilidade de uma saída sem acordo. Fui claro e disse-lhes que todos neste governo querem um acordo. Mas a realidade é que a Casa dos Comuns já rejeitou o acordo de saída por 3 vezes e isso não pode ser restaurado. Por isso é que escrevi ao Presidente Tusk no dia 19 de agosto para explicar os nossos pontos de vista, que um acordo futuro tem de incluir a abolição do antidemocrático backstop. Boris Johnson garante que o Reino Unido está preparado para sair da União Europeia sem acordo, opinião que isola o governo de Jeremy Corbyn, quis desmontar o otimismo do primeiro-ministro. Depois destes encontros, o primeiro-ministro emitiu um comunicado otimista a dizer que as possibilidades de um acordo estavam, nas suas palavras, a melhorar. O otimismo não era partilhado pelos restantes participantes europeus. O primeiro-ministro falou de progresso, mas os líderes da União Europeia sublinharam que o governo britânico não apresentou novas propostas. Sem a maioria no Parlamento e sem o apoio dos chamados conservadores rebeldes, os deputados que estão contra um Brexit sem acordo, a dúvida já não é saber se a proposta do Executivo vai ou não passar. Com o chumbo certo, fica apenas a interrogação: vai Boris Johnson convocar ainda hoje eleições? À porta do Parlamento esperam-se respostas. A União Europeia afirma estar preparada para qualquer cenário de Brexit. O negociador dos 27 deve apresentar um ponto de situação esta quarta-feira. Face ao caótico momento político que se vive no Reino Unido, a porta-voz da Comissão Europeia recordou que os outros 27 países estão há muito preparados para qualquer tipo de Brexit. À pergunta sobre se o Brexit sem acordo é o cenário mais provável, responde que é uma possibilidade clara e é exatamente por isso que vamos fazer um apelo final amanhã, para que todos estejam preparados para o caso de se concretizar o Brexit sem acordo. Os representantes diplomáticos estão a debater a eventual utilização de fundos de emergência. Os países mais afetados seriam a Alemanha, Dinamarca, Espanha, Bélgica e Holanda. Uma eurodeputada holandesa apela ao regresso ao bom senso do lado britânico. Temo realmente ser confrontada com as consequências, não apenas para a União Europeia, mas também para o povo britânico e o povo irlandês. Apenas espero que venha a existir uma nova lógica na política britânica, que as pessoas recuperem o juízo, tenham sentido de responsabilidade e garantam que haverá um Brexit com acordo ou que nem sequer haja Brexit. Apesar do tom catastrofista de muitos analistas face ao frenesi em Londres, um dos líderes dos Verdes também apela à frieza do lado dos 27 países. Devemos evitar entrar num estado de multidão em pânico. O crucial agora é manter a coesão dos 27 Estados-membros e do mercado único. Se o preço a pagar para manter essa coesão for em breve ter um Brexit sem acordo, é um preço que vale a pena pagar. A ideia de adiar o prazo pela segunda vez não parece ser a solução mágica para vários eurodeputados. Não podemos adiar o prazo sem exigir uma condição. Deveríamos perguntar de novo ao povo britânico para onde querem ir. São perguntas difíceis, porque se continuarmos a fazer adiamentos um após o outro, poderemos passar 10 anos a responder a essas perguntas. Bruxelas tenta passar a ideia de que não está intimidada com a batalha política em Londres.
Pedro Sánchez faz uma derradeira tentativa para evitar um regresso às urnas em Espanha e propõe um novo programa a Pablo Iglesias. Mas o primeiro-ministro em funções já não fala em coligação. A pergunta que se coloca em Espanha é: quem vai ceder? O primeiro-ministro em funções, Pedro Sánchez, apresentou um programa com mais de 300 medidas para tentar desbloquear o impasse e formar governo com o Podemos. Sánchez avança mesmo com um rigoroso sistema de controle dessas medidas numa nova tentativa de aproximação de Pablo Iglesias. Há, portanto, propostas de criação de uma taxa Tobin, conhecida também como taxa Robin dos Bosques, que incide sobre as transações financeiras, bem como a subida das reformas. No entanto, questões como o independentismo catalão continuam a ser tratadas à luz da Constituição espanhola. Os socialistas dizem que não há razões objetivas para repetir as eleições de 28 de abril. O líder do PSOE ofereceu a vice-presidência e 3 ministérios a Iglesias, que recusou, até porque não estava prevista a pasta que este mais ambicionava, das finanças. Agora, Sánchez garante ao Podemos responsabilidades capitais em órgãos do Estado num pacto de governo, mas nada de coligações. Nos últimos meses, o Partido Socialista propôs à Unidas Podemos várias alternativas, desde o apoio externo a um governo de cooperação até à coligação. Perante a recusa em julho, damos como adquirido que a solução tem de ser outra, de forma a oferecer um programa estável, no qual a maioria dos espanhóis se possa rever. Próxima etapa, negociações sobre a proposta de Sánchez esta quinta-feira. Se não houver acordo, até 23 de setembro, os espanhóis regressam às urnas no dia 10 de novembro. Giuseppe Conte consegue o apoio de que precisava para tentar formar governo. A maioria dos membros do 5 Estrelas é favorável a uma nova coligação. A maioria dos membros do Movimento 5 Estrelas, 79,3%, votou a favor de uma coligação governamental com o Partido Democrático. Apenas 20,7% daqueles que votaram na internet através da plataforma Rousseau se opuseram à formação desta coligação. Uma informação avançada pelo líder do partido, Luigi Di Maio, em conferência de imprensa. Fica assim aberto o caminho a que um novo executivo possa surgir nos próximos dias. Giuseppe Conte pode agora concluir o trabalho de criação deste novo governo e apresentar ao presidente Sérgio Mattarella uma lista de ministros. Depois terá que ganhar os votos de confiança das 2 câmaras do Parlamento. Apesar desta decisão, o resultado do referendo não põe fim à controvérsia sobre um possível conflito com a Constituição. Diversos cientistas políticos dizem que os procedimentos institucionais vinculados à formação de governo não podem ser submetidos à decisão não prevista pela Carta Magna do país. O aquecimento global está a preocupar os habitantes de uma pequena vila no norte da Noruega, que é a localidade mais a norte de todo o mundo. O degelo e os deslizamentos de terra estão a pôr em risco o cemitério local. Estamos na localidade mais setentrional do mundo. Longyearbyen fica no arquipélago de Svalbard, na Noruega, apenas a 1000 km do Polo Norte. Aqui costumava haver gelo permanente, mas com as temperaturas no verão a rondarem os 10 graus centígrados, a paisagem, em muitas zonas, passou a ser mais verde do que branca. O degelo está a causar deslizamentos de terras, o que preocupa os cerca de 2.000 habitantes e o vigário da Igreja Luterana local. É que um dos efeitos secundários pode vir a ser o desaparecimento do cemitério, que já foi ameaçado por 2 aluiamentos, um em 2016 e outro há poucos dias. Devido às alterações climáticas, o gelo permanente que temos aqui começa a derreter e isso faz o solo deslizar. Foi isso que aconteceu há muito pouco tempo e de uma forma como nunca antes tínhamos visto. Um deslizamento quase soterrou o cemitério, algo que pode vir a acontecer da próxima vez que tivermos um deslizamento. Segundo a comunidade científica norueguesa, até ao fim deste século, as temperaturas médias em Svalbard podem ter subido 7 a 10 graus centígrados relativamente às registadas em 1970.
Está fechado o mercado de verão no que toca às transferências no futebol europeu e João Félix foi o maior negócio. A venda do português ao Atlético de Madrid por parte do Benfica foi a mais cara desta janela de transferências. Está fechado o mercado de verão no futebol europeu. Neymar Júnior deixou Paris, mas não para ingressar no Barcelona como estava à espera. O craque brasileiro juntou-se à seleção no Brasil, mas fica no PSG. O clube parisiense não só mantém Neymar, como consegue duas importantes contratações. A do argentino Mauro Icardi ao Inter e a do guarda-redes costarriquenho Keylor Navas ao Real Madrid, vencedor de 3 Ligas dos Campeões com os merengues. Mas neste mercado, a transferência mais cara e mais falada foi mesmo a do português João Félix, do Benfica para o Atlético de Madrid. Logo atrás ficou o artilheiro dos campeões do mundo, Antoine Griezmann, que deixou o Atlético de Madrid em direção ao Barcelona. Eden Hazard, novo reforço do Real Madrid, ou ainda os defesas Harry Maguire e Matthijs de Ligt, protagonizaram outras das transferências milionárias deste mercado de verão. No centenário do movimento vanguardista alemão, conhecido como Bauhaus, há múltiplas iniciativas artísticas que partem das mais variadas inspirações. Uma delas consiste em utilizar o yoga para reproduzir objetos que se tornaram clássicos do design. Não se sabe se o yoga estava nos planos de Walter Gropius quando fundou a Bauhaus há já um século. O que se sabe é que as comemorações do centenário deste movimento artístico vanguardista, que pretendia moldar ou mudar o mundo, passam por expressões diversas. E uma delas é precisamente exercitar a mente e o corpo em edifícios de arquitetura Bauhaus. Isto com um propósito muito específico. Desenhamos pontos, linhas, círculos e quadrados com o corpo, de forma a reproduzir, por exemplo, uma mesa Marcel Breuer ou um candeeiro Wagenfeld. Estes são apenas 2 dos objetos mais icónicos de membros de uma escola amplamente considerada como a primeira escola de design do mundo. Hoje, a Alemanha tem vários museus que lhe são dedicados, nomeadamente em Weimar, onde a corrente surgiu, em Dessau e Berlim. Ao lado de Gropius estiveram nomes como Mies van der Rohe, Wassily Kandinsky e Gunther Stolz, a primeira mulher mestre da escola, tendo transformado o artesanato têxtil em obras vanguardistas. As iniciativas comemorativas da chamada Bauhaus 100 têm seguido várias pistas. Havia muito de pós-modernismo, ideias que foram retomadas mais tarde. Naquela altura houve vários conceitos da Bauhaus a serem rejeitados. Hoje em dia é comum vermos cidades densas, compactas, por exemplo. Já na altura, a Bauhaus desenhava cidades espaçosas, distanciava as coisas. Mas atualmente a Bauhaus tem menos influência do que teve nos anos 50 e 60. E é tudo por hoje. Muito obrigada pela companhia. Como sempre, conto consigo na próxima edição.